Isso ele trabalha, a torcida estava empolgada e vem a segunda derrota. O Corinthians vai bem nas Copas, mas no Brasileiro, zona de rebaixamento, Zé. Garrafa, eu trabalhei nesse jogo pela TMC, né? Eu trouxe até aqui as nossas anotações para não esquecer de falar nada. E eu não gosto de falar que o jogador do Corinthians escolhe jogo, porque eu acho que é uma análise muito simplista. Perdeu porque o time não se empenhou como em outros jogos. Mas a impressão que dá é essa. Quem assistiu, eu estava em Itaquera, o dia que o Corinthians resistiu à pressão do Palmeiras com 2 jogadores a menos. Quem assistiu o clássico do domingo passado, o Corinthians ganhando do São Paulo, não parece o mesmo time. Então, até uma coisa que eu gostaria, depois, se o Zé pudesse falar, o que o treinador pode fazer no momento em que o jogador não está... Não é questão técnica, às vezes você joga mal, acontece, mas no caso do Corinthians, tem sido uma questão anímica. Parece que o time não sente todos os jogos da mesma forma. E foi essa a impressão que eu fiquei hoje. O Corinthians mereceu perder. Olha, só salvou o Caio César, que entrou no intervalo. No mais, eu não gostei de ninguém, viu, Garrafa? Ô Zé, esse tema levantado pelo Calil, do Corinthians, não sei se o termo pode ser escolher jogo, mas fica evidente que quando está nas Copas, é um time que parece que está com a faca nos dentes. E no Brasileiro, que não briga pelo título, mas briga para fugir de rebaixamento, o Corinthians tem uma postura diferente. É um trabalho que o Diniz vai ter de conversar com a rapaziada e acertar isso, Zé? Vai, eu acho que ele vai, mas eu particularmente gosto do trabalho dele. Eu acho que ele trabalha bem, eu já vi ele mudando algumas coisas em alguns jogadores, dando confiança, dando credibilidade, fazendo com que o jogador cresça, evolua, e eu acho que é uma questão de tempo, mas acredito que, lógico, quando o Corinthians joga uma Copa, joga campeonatos mais são tiros curtos assim, eu acho que tem jogado melhor. Eu gosto muito do Fernando Diniz também. Eu queria aproveitar até a presença do Zé como um dos grandes treinadores do mundo, né? O Fernando Diniz tem algumas particularidades, né, Zé? Ele tem um jeito peculiar de ser, ele tem algumas demonstrações de ser um técnico diferente dos outros, inclusive na forma de lidar com os jogadores. E essa semana ele protagonizou mais uma cena que chamou a atenção de todo mundo, ele xingando ali o jogador, que xingou de volta, e ele fazendo aquele escarcéu na beirada do campo. E você é um cara mais sereno, um cara mais calmo, quando tem que dar bronca também dá. Mas como é que você analisa o psicólogo Fernando Diniz? Porque ele é psicólogo de formação, ele é psicólogo de formação, mas eu acho que é certo. O problema é assim, dentro de campo, na hora que você está quente, né, a cabeça quente, a coisa acontecendo, você pede para o cara marcar, ele recuou, o cara atacar, ele segurou. Enfim, o técnico tem que tomar uma atitude, né? E eu vejo ele assim, a cara do Corinthians, ele vai para cima, ele está querendo que o jogador melhore, evolua, que o jogador jogue para frente o tempo inteiro, tecnicamente que o jogador melhore. Mas eu vejo ele assim, cobrando nos momentos certos, ele querendo que o jogador faça o que tem que ser feito para o time. Eu acho que ele é um treinador que pensa muito no time e tenta muito entrar na cabeça do jogador para que ele evolua, para que ele entenda o que é atitude, o que é comprometimento com o time. Então eu sou muito fã do trabalho dele, eu acho que vai dar certo. É bem verdade, Garrafa, que nas Copas, o Corinthians, não só o Corinthians, os times brasileiros, eles enfrentam times muito abaixo tecnicamente, muito ruim. E no Campeonato Brasileiro é diferente, né? Você pega o Bragantino, você pega o Grêmio, pega o Inter, o Botafogo, né? Que hoje voltou a jogar bem, a vencer, porque estava na fase ruim. Mas estava com o time desfalcado, jogou com uma equipe considerada reserva, porque teve um jogo pesado com a Chape, Miller. Sim, mas independente disso, hoje o Botafogo jogou levemente, jogou solto. E mereceu a vitória, como disse o Calil. O Corinthians, os gols que tomou, eu estava falando com o Zé aqui, os gols de erros individuais. Né? Então, acho que esses erros não podem... São erros capitais, porque você perde a bola ali na entrada da sua área e acontece o gol. Então, acho que o Corinthians hoje mereceu a derrota porque pega um time mais qualificado com ele, ou tanto quanto, e ele não consegue, na dinâmica de jogo, envolver o adversário. Agora, Miller, você falou só do desfalques do Botafogo, só para não perder o assunto, Danilo, né, o maior jogador do Botafogo, não jogou porque ele faria hoje a 13ª partida e não poderia mais transferir.
E você vê, isso foi noticiado quando o time estava quase Em cima da subindo hora. para o campo. Em cima da hora. Igual aconteceu com o Hulk outro dia. Então eu até apontei o Corinthians como favorito, porque eu pensei, pô, essa perda do Danilo, na hora de subir para o campo, vai abalar o Botafogo. Mas na hora que a bola rolou, foi exatamente o contrário que a gente viu, né? Cara? Agora, eu pergunto a vocês, eu e o Miller, o Paulo Sérgio, acho que tem o Alex aqui, a gente tem defendido muito essa ideia de jogos quarta e domingo, que a gente entende que dá para jogar. E o Diniz, quando ele vem para o Corinthians, ele começa a quebrar esse paradigma. Ele tem colocado o Corinthians numa sequência de jogos, meio de semana e final de semana. Tanto é verdade que no jogo contra o Barra, onde o Corinthians jogava por um empate contra o Barra em casa, muita gente entendia que era a hora que ele ia dar o refresco para a equipe, ele colocou praticamente a força máxima. Será que o boleto está chegando do desgaste físico? Ele não poupa, o Diniz não poupa ninguém. É a característica dele. Na sua época não tinha muito isso, né, Zé? Quando você estava trabalhando no futebol, era quarta, domingo. Hoje a gente vê diferentemente essa situação. Isso faz parte do calendário, que a gente sempre reclamou muito do calendário, na quantidade de jogos, essa coisa toda, Copas, junto com o Campeonato Brasileiro, mas faz parte, aí depende do técnico que ele vai querer, de dosar, de segurar, de poder botar para jogar um pouco ou muito, depende, né, do que vai acontecer com o jogador. Agora, tem que ter elenco. Tem que ter elenco, não, o Corinthians não tem, a gente sabe que não tem um elenco, É. e o Diniz tem colocado. Então a pergunta, ô Mira, você acha que o boleto está chegando? Porque no segundo tempo o Corinthians começou até melhor o segundo tempo, mas a gente percebe que está caindo fisicamente. Não, hoje eu não vi fisicamente caindo, eu vi Não? tecnicamente mal. Tecnicamente. Até porque o adversário tecnicamente foi muito melhor. Criou as chances e fez. O Corinthians fez com o Garro, mas não conseguiu segurar esse gol do Garro, não conseguiu melhorar. O Botafogo levou o gol, mas estava jogando melhor que o Corinthians. E continua melhor. Então acho que todo o time do Corinthians, hoje, o Diniz fez as mudanças que precisavam ser feitas, né, no segundo tempo. Mas eu acredito que não foram suficientes para qualificar o time e melhorar em relação ao adversário. Acho que o Botafogo, o Barbosa que fez a última partida, Sim. jogou muito. Jogou Exato. muito. Jogou muito. Chorou a bola. no fim, né? Que ele Exatamente. tá se despedindo. Que é uma coisa normal de futebol, o jogador chorar, colocar chupeta na boca, é coisa normal. Então acho que O Miller é bem raiz. Aliás, o Miller citou há pouco que o Botafogo aproveitou as falhas individuais. Vamos passar os dois gols. Coloque pra gente, por gentileza, o gol do Arthur, né? O primeiro gol do Arthur. E aí, essa bola era defensável? Não tem jeito, né, Miller? Não, Mas essa- poderia ter pulado ou não? Aí não é falha, né? Não, essa não. Essa é mérito do Cabral. Agora o segundo gol dele, falei com o Zé Roberto aqui. Olha o Não, André agora não, Ramalho. põe o segundo gol, gente. Vamos pôr os dois gols do Arthur que foram batidas de fora da área. Por favor, não esse aí, esse é o terceiro gol. Vamos colocar, já colocamos o primeiro e o segundo. Teve liberdade o Arthur Cabral no primeiro gol para bater e isso prejudicou o Hugo? Vocês acham que pode ter sido isso? Foi Aquilo falha? que eu não? falo, o defensor tem que encurtar o espaço. Exatamente. Você não pode ficar só olhando e colocar o braço para trás. Você não está sendo preso. Entendeu? Olha só, olha lá, ó o André Ramalho. Ó o André Ramalho. Ao invés de encurtar o espaço do Cabral, ele botou o braço para trás. O Sabino Pra quê? fez isso, né? No jogo contra o Corinthians. Exatamente, para que isso? Encurta o espaço do claro. Cabral, que ele não chuta. Olha só, ele ajeita ainda, ele domina, ajeita. Nossa, ele deixa E o o André cara Ramalho tá indo com o braço para Ele trás. abre eu, espaço eu pro lembro, cara. eu falei outro dia, parece o Roberto Carlos quando acaba o show, né? Que ele dá rosa para as fãs, depois ele põe a mão para trás. Pô, jogador com a mão para trás, né? É inacreditável. O medo de fazer pênalti faz com que o cara abra o espaço pro cara fazer Sim, um gol. né? mas aí então. Pô, mas Xará, o André Ramalho tá fora da área. É, o Cabral claro. tá fora da área. Não tem, Mas já tá na cabeça do cara isso. não tem razão, É não tem inconsciente motivo até. para ele colocar o braço para trás. Exatamente. Avança e curta o espaço do Exato, Cabral. claro. O Cabral não chuta. Porque naquela zona do campo ali, tem que pressionar, né, Miller? E outra, Ali não foi fora culpa, da área, né? não foi culpa do Hugo, até porque os dois chutes do Cabral, esse e o segundo, indefensável. Deixa eu ver o outro gol também que o Hugo tomou, o segundo gol. E aí eu quero que o Zé fale, porque o Diniz chega e praticamente não tem muito tempo para treinar. Aí, porque ó. ele está repetindo a equipe. Essa falta de treinamento pode, de repente, acarretar esse tipo de falha, não encurtar a marcação, Zé? Pode. Sem tempo para treinar é complicado? Eu acho que o problema todo é arrumar o time, né? Principalmente eu acho que o setor defensivo, onde você tem que estar muito sincronizado e depois a saída de bola, né? Essa coisa a velocidade que você vai sair. Então esse sincronismo
é mais complicado, onde você tem que treinar muito mais, isso demora mais tempo. Miller, tecnicamente, a gente observa que o Hugo dá um passo para o lado esquerdo, né? O Arthur Cabral, ele dá um passo para o lado esquerdo e depois ele não vai na bola. Eu vi alguns colegas dizendo o seguinte, o Hugo pelo menos tinha que ter pulado, foi um pombo sem asa. Veja bem, o Cabral, ninguém esperava que ele chutasse. Ninguém. O Ranieri cometeu o mesmo erro do Ramalho. Olha só, o Ranieri, olha lá. Verdade. O zagueiro, quando está mano a mano, ele não dá bote, porque ele é a última linha. Mas o volante pode dar o bote. Claro. O Ranieri poderia ter encurtado o espaço, dado bote no Cabral. Ele dominou livre de marcação, ele bateu surpreendentemente. E um chute, daquele chute que, no contrapé do Hugo, olha só, não tem jeito. Muita gente na frente do Hugo, então mérito total do garoto do Botafogo. E o Botafogo vencia por 1-0, o Corinthians chega ao gol de empate com o Garro. Coloque o gol do Garro, porque o Garro é outro jogador, e aí a gente tem um técnico aqui, obviamente é de vôlei, mas é o técnico que entende a cabeça do jogador. A chegada do Diniz muda o comportamento do Rodrigo Garro. O Garro não fazia um gol desde fevereiro, mas com o Diniz ele vem numa crescente, pegou a tarja de capitão, ele era reserva com o Dorival. Muita gente já... Às vezes nem reserva. Nem reserva, era a terceira, quarta opção. E quando chega o treinador, Zé, o Diniz, ele dá a faixa de capitão, me parece que obviamente teve uma conversa com o Garro, mexeu com a confiança do jogador, ele começa a comandar o time na ausência do Memphis, não é? Dá assistência e hoje marca também o gol. O papel do treinador na ascensão do Garro, é uma conversa, Zé? Eu acho que não é só, é o fato de você olhar no olho e você estar junto, e o cara sentir que você confia, acredita e que ele tem possibilidade de melhorar. E assim, o que eu posso te ajudar? Onde é que a gente pode caminhar? O que a gente pode fazer para tudo acontecer da melhor maneira possível? Quando o jogador se sente também, enfim, de uma forma acolhido, bem recebido e que o treinador dá uma confiança, não tenha dúvida que a probabilidade de crescimento é muito grande. E aquela coisa, o que a Fofão falou ali, vai que eu confio em você. Exatamente. Né? E é isso que acontece. Olha os números, vamos fazer um comparativo. Peraí, você viu o gol do Corinthians? Foi uma dádiva do Botafogo. Um presente. Ganhou de presente, exatamente. Quando o zagueiro, essas coisas técnicas que eu gosto. Quando o zagueiro do Botafogo vai lá, o 4 não está aqui, o Barbosa está lá na Rodrigo de Freitas. Olha lá. Poxa, você vai vir jogar no Palmeiras. Olha onde ele está. Se o meu zagueiro, o meu companheiro, está aberto, eu tenho que fechar a diagonal. Eu não posso estar aberto aqui, olha só. Olha só, o Garro recebe, onde ele está? Se você olhar pela outra câmera, olha só. Olha o Barbosa, cadê o Barbosa? Verdade. Olha lá. Na praia. Pelo amor de Deus, fecha a diagonal, não acontece isso. Aliás, olha só, Miller, os números do Garro nas 3 temporadas do Corinthians. A de 2024 foi a melhor dele. Foram 62 jogos com 13 gols e 14 assistências. 2025 ele já diminui para quase metade dos jogos, são 38 jogos, apenas 2 gols na temporada 2025 e 6 assistências. E já em 2026, muito graças à chegada do Diniz, em 29 partidas são 2 gols com 11 assistências. Calil, é outro jogador? Quando eu vi, Garrafa, no primeiro jogo do Diniz contra o Platense, o time está subindo para o campo, quando eu vi que não tinha sido noticiado isso, o Garro com a tarja de capitão, foi a primeira coisa que eu comentei ali com os colegas, né? O Diniz vai recuperar o Garro, porque o Garro, na minha opinião, pode até ser um exagero da minha parte, eu considero um dos melhores jogadores do Brasil. Ele faz tudo no campo, ele chama a responsabilidade, ele faz gol, ele dá assistência. O problema é que ele estava arquivado, né, com o Dorival. Eu não sei se houve algum problema. E o Garro, isso é uma informação lá de dentro do Corinthians, ele é muito dodói. Um dia ele dói o joelho, outro dia dói o tornozelo. E parece que o Diniz conseguiu mobilizar o Garro. Então ele parou com esses negócios de dói aqui, dói ali, está focado e, para mim, jogando bola, ele é um grande jogador. Ô Zé, grande jogador. Esse discurso que o Calil, né, ele coloca, e a gente vê o discurso na boca dos treinadores, na maioria, em função de calendário, não, meu time está cansado, porque o calendário é muito pesado, não dá, eu preciso preservar. Os jogadores acabam assimilando isso, e depende, realmente eu estou cansado.
Você Eu acha acho que essa é a pior coisa que pode acontecer num grupo, é quando começa, um fala aqui, o outro fala ali, o outro fala ali, pronto. Dissemina essa ideia de cansaço e todo mundo se sente cansado. Sabe, tem aquele cara que diz assim, não, eu estou bem, vambora, eu estou bem, o outro está bem. Isso passa, energia passa, química passa. Se todo mundo começar, ó Deus, ó vida, acabou. Ninguém vai para lugar Então, nenhum. quando um técnico vem a público numa coletiva e fala que o principal problema do time não jogar bem é o cansaço, você acha que isso já passa para o grupo? Depende, assim, o técnico não pode dizer muito isso. Ele tem que ficar... É que tem um que fala toda a coletiva isso. É complicado. Dê nomes, Alex Miller. Não coloque nas adivinha. entrelinhas, dê nomes. Não, vários técnicos reclamam. Mas quem tem o falado Renato muito? Gaúcho reclama todas Ah. as coletivas e o Abel Ferreira também. Ah, entendi. Toda vez, inclusive nessa semana mesmo, no último jogo da Libertadores, perguntaram pro Abel por que o Palmeiras caiu de produção. É o cansaço. Quer dizer, então ele toda hora falando, é o cansaço, reclama do calendário, reclama da falta de descanso, de 2, 3 dias entre os jogos é muito pouco. Isso aí, de repente, de tanto que ele fala, acaba entrando na cabeça de todo mundo, Zé. O Miller lembra, né, o Garrafa, quando o Tele era o treinador do São Paulo jogava domingo, terça, quinta e domingo. E o Tele, não sei se você... Acho que Não você que era pegou... ideal também, né? Não era o ideal, mas eu me lembro que o Tele reunia os jogadores e falava, alguém está com algum problema aí? Alguém está cansado? Às vezes o Cafu falava, ô professor, hoje eu jogo o Vitor. Às vezes o Miller falava, hoje eu não estou legal, entra o Macedo. Mas normalmente, né, jogava todo mundo. E não machucava ninguém. Não machucava ninguém. E hoje não avançou a medicina, é transcendente. Hoje o jogador cai no chão, nesse gramado bom pra caramba, aí machuca. Vamos ouvir o técnico. Agora, tem um detalhe. Pois não, Miller. O Garro tá longe daquele Garro quando chegou no Corinthians. Tá longe. Vamos ouvir então o técnico Fernando Diniz falando, tentando explicar por que o Corinthians não foi bem, pelo menos em termos de resultado hoje, resultado que leva o Corinthians à zona de rebaixamento. Na tela. Veio com uma formação muito modificada, a gente não esperava. Mudou praticamente 5 jogadores que vinham jogando sistematicamente como titulares. O primeiro gol foi uma bola longa, que é uma coisa que eles iam fazer jogando com 2 atacantes. E a gente demorou para fazer um retorno para pegar a segunda bola ali e evitar o chute. No segundo gol a gente tomou uma transição, que a gente podia ter feito a falta. E o cara acertou um chute de muito longe com rara felicidade. Segundo tempo a gente voltou bem melhor do que o Botafogo, na minha opinião, até tomar o terceiro gol. O chutão para frente da bola do goleiro, a gente tomou o gol e aí o time deu uma esmorecida que não devia. Tá aí a explicação do Fernando Diniz. Agora, independentemente disso que ele colocou, que o time teve bons momentos na partida e tal, o Corinthians perdeu e ele vai à zona de rebaixamento. Temos a tabela de classificação nesse momento para a gente ouvir o Diniz falando sobre rebaixamento, porque o Corinthians, em função de critério de desempate, né? O Corinthians que toma o terceiro gol, ele entra na zona de rebaixamento, Terminou agora, o Flamengo perdeu, é isso? Empatou 1-1. Empatou 1-1, né? Gol de Pedro, hein? Será que o Pedro vai estar O na Flamengo lista? empatou 1-1, daqui a pouco a gente fala de Paquetá Palmeiras jogou também. Palmeiras e Flamengo. Então Palmeiras é líder com 35, Flamengo vice-líder 31, Fluminense é o terceiro, São Paulo é o quarto, Atlético Paranaense o quinto, Bragantino o sexto, aí vem o Coritiba em sétimo, Bahia o oitavo, Botafogo é o nono, Atlético Mineiro, que é o adversário do Corinthians no próximo final de semana, é o 10º. Virando a página, nós temos Internacional 11º, com 21 pontos, olha só, 21. O primeiro na zona de rebaixamento, que é o Corinthians, tem 18. O 11º tem 21. A diferença é muito pouca, muito curta. O Vasco é o 12º, o Cruzeiro é o 13º, Vitória na 14ª colocação, Grêmio 15º, Santos é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com os mesmos 18 pontos de Grêmio e Corinthians, e o Corinthians, com este resultado, com os 3 gols sofridos, entra na zona de rebaixamento com 18 pontos, é o 17º. O Remo está tentando esboçar uma reação 15º, Mirassol 19º e Chapecoense na lanterna. O Corinthians, nós estamos quase na metade já do campeonato, Na verdade hoje foi a 16ª, né? 16ª. A metade são 19. Está perto, estamos perto da metade Chegando do à campeonato. metade, E o Corinthians continua patinando e agora entrando novamente na zona de rebaixamento. O Diniz falou e demonstrou atenção. O Diniz demonstrou muita preocupação com a zona de rebaixamento. Vamos ouvi-lo. A primeira coisa que eu queria saber, a hora que terminou o jogo, foi se a gente tinha entrado na zona. Uma situação horrorosa, terrível, que a gente não pode permitir mais o Corinthians ficar nessa situação.
é uma coisa muito desgostosa, muito ruim não, pesa muito. Então é uma coisa, a gente tem uma obrigação de fazer de tudo que a gente tem que fazer para a gente não sair dessa zona e não voltar mais. A pergunta é clara para vocês. O Corinthians corre risco de rebaixamento? Eu acho que nenhum. Eu acho que a presença do Corinthians hoje na zona de rebaixamento é meramente circunstancial. Se você pegar, ele estava fora da zona até os minutos finais, né? Quando tomou o terceiro gol, quem estava na zona era o Santos. Entrou no saldo, né? No saldo de gols, mas eu acredito que se você pegar aqui, Garrafa, desses times que estão embaixo, o Corinthians ele não tem um elenco, como você falou, mas ele tem time. E o Corinthians, a hora que ele precisar, ele ganha 2 jogos aí e escapa. Eu acho que a situação do Santos, do próprio Grêmio, sabe, de outros times que estão aí, mas falando em termos de times grandes, né? Porque tem time que já entra sabendo que vai ficar lá embaixo. Agora, esse ano, acho que dificilmente um grande vai escapar de cair. Quando a gente fala dos grandes, né? Dos 4 de São Paulo. E esse grande não pode ser o Corinthians, Calil? Não, para mim o Vasco. Eu acho que o Corinthians não tem chance de cair. Eu acho que a situação do Santos é mais preocupante. Vasco e Santos. Vasco, o Inter deu uma escapada agora que ganhou do Vasco, mas o Inter também corre risco, o Grêmio. Eu acho que esses correm mais risco. Eu, sinceramente, não vejo o Corinthians como tão ameaçado, não. O Zé Roberto estava ali olhando para a tabela, estudando e tal. Mas eu acho que o Corinthians não cai. Não? Por que, Zé? Não, porque eu acho que eu concordo com o Calil, tem time, tem camisa, vai buscar. E eu acho que eu acredito no trabalho do Diniz, acho que vai dar certo. Uma coisa é você não ter time para ser campeão. O Corinthians não tem time para ser campeão. É isso aí. Outra coisa é um time digno de rebaixamento também, não é o caso. O Corinthians tem jogadores individualmente bons, muito bons, alguns deles inclusive, e que eu acho que já é o suficiente para o Corinthians não ser rebaixado. Tem times grandes, inclusive, bem piores tecnicamente do que o Corinthians para estarem nessa posição que o Corinthians se encontra hoje. O Inter, o Grêmio e o Vasco. E o Santos. E o Santos. Esses 4 times, eles são piores que o Corinthians. São piores. Agora, Zé, a geração da época que você foi diretor do Corinthians, né, é uma geração diferente. No nosso dia a dia, no futebol não seria diferente. Também é uma situação diferente. E a gente falou, você, obviamente, todos aqui concordaram. Começa a falar muito que está cansado e tal, entra na mente dos caras. Agora, o Corinthians está na zona de rebaixamento. Como o treinador, no caso, o Diniz, tem que lidar com essa rapaziada para que o Corinthians responda definitivamente no Brasileiro? Esse é o grande desafio, de mudar isso, de reverter esse quadro todo. É até uma coisa desafiadora que é bacana de fazer. Sair desse momento constrangedor, desse momento difícil, desse momento que é incômodo, né? Você está ali na zona de rebaixamento e aí a gente daqui a pouco para o campeonato para a Copa do Mundo. Seria importante o Corinthians sair da zona de rebaixamento antes da pausa. O campeonato para mais 2 rodadas, então, para na 18. Aí que para tá. mais 18. Tem a sequência do Corinthians aqui pra gente, tem mais 2 jogos em termos de campeonato Antes de brasileiro. parar para a Copa. Né? Antes de parar para a Copa. 18, aí para. Tem 2 Libertadores e 2 brasileiros. É isso, são 2 Libertadores e 2 brasileiros. O Corinthians tem o Atlético Mineiro no final de semana. Antes tem o Peñarol Certo? fora. Tem o Peñarol primeiro fora pela Libertadores, o Corinthians já classificado. Em função do cansaço, para levar um time... Eu estou falando de cansaço, né? Não sei se o Diniz pensa assim, mas é um jogo para, de repente, por estar classificado, dar uma segurada, olhar quem não está legal? Já está classificado, então leva o banguzinho. Vai nessa também, Zé? Não, eu acho que você está classificado, você vai desgastar o time pensando em sair dessa zona de rebaixamento. Exato. Vai pegar o A Atlético prioridade Mineiro. do Corinthians hoje, neste momento, é claro que a Libertadores, quando entrar no mata-mata, vai voltar a ser. Claro. Mas nesse momento que o Corinthians já está classificado, não tem que estar nem aí para esses 2 jogos da Libertadores. Foca no Atlético Mineiro e no Grêmio para tentar ganhar. E deixa o Palmeiras ser líder no geral, é isso? Aí você está entrando numa Não, outra seara aí. foi só uma observação. Eu estou pensando no Corinthians. Ah, agora, tá não tô certo, pensando tá no certo. Mas Palmeiras. a situação